aquarianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos à sua leitura coletiva. Que dessa leitura vocês possam encontrar um bom direcionamento para as suas ações e que sejam ações sempre mais elevadas. Que vocês tenham bons resultados, partindo da sua boa iniciativa. Vamos lá, oráculo, com mensagem para os aquarianos. A alma humana atesta durante o sono o que fez durante o dia. Se deseja um sono tranquilo, observa bem os seus atos e evita a mentira. Aquário, essa mensagem ela é bem peculiar porque ela traz uma certa profundidade. Quando fala aqui do sono, fala entre mentira, fala em observar o quão tranquilo você está. As ações que você realiza no seu dia a dia, né? A mentira não necessariamente, Aquário, é o ato em si, né? O ato de enganar, mentir através da fala ou de alguma ação, mas pode ser você mentindo a você mesmo, né? Você fingindo que está tudo bem, você não manifestando o que de fato a sua alma está pedindo, seja o que for, entende? Então você mente para você mesmo. E durante o sono é quando o nosso corpo, né, relaxa, o nosso estado cerebral relaxa, o nosso espírito ele tem uma força maior de atuação, tá? Então, durante esse movimento, como o oráculo traz, a nossa alma que está aqui, né, nossa real verdade, né, ela se manifesta e, para nossa compreensão, pode ser através de um sonho, né, o sonho é uma forma de comunicação, que sim, pode ter procedência e como pode ser apenas, né, um movimento ali de manifestação de todas as informações que você absorveu durante o dia. Mas aqui o oráculo ele traz realmente algo mais profundo, ele não está trazendo algo mais superficial, como um sonho qualquer. Ele está dizendo que os seus sonhos, as suas projeções, a sua mente durante o seu estado de relaxamento, ela estará manifestando informações que podem ser um pouco desconfortáveis para você, porque é como se você estivesse saindo da sua rota, entende? Você está saindo do seu alinhamento, você está saindo do seu real caminho, daquilo que você tem que de fato exercer neste momento, aquilo que é fundamental, aquilo que realmente traz uma construção. Então, é como se fosse observe esses sinais. Aquário, parece uma mensagem muito simples, mas ela traz um fundamento bem significativo. Para quem é mais sensível, digo eu, sensível no quesito energia, tá? Não sensível de sentar e chorar, não é isso. Mas sensível no quesito energia, vai compreender muito bem essas falas aqui do oráculo para vocês. Então, observem bem os seus atos durante o dia, o que está incoerente, o que você fala, poxa, isso realmente não está condizente com o seu propósito, né? Propósito dos aquarianos. Então, observe mais, se alinhe nesses pontos, entendo que tem situações que são mais complexas, ok? Mas você tem o seu livre-arbítrio de dizer sim ou dizer não, tá? Então, começando a fazer as suas escolhas. Evidente que tudo não se resolve do dia para a noite, mas a partir do momento que você dá um start em uma escolha, olha, eu escolho seguir por esse caminho porque eu entendo que isso está muito mais alinhado comigo, isso está mais alinhado com a minha verdade, isso é mais coerente com aquilo, com as minhas forças atuais, com aquilo que realmente traga e gere um propósito maior, gere bons resultados para você, né? Então pense sobre isso. A sua alma ela está clamando por mais transformações, tá? Um estado maior de leveza, um estado maior de transformação, transmutar aquilo que você não está conseguindo manifestar, mas que, poxa, dentro de você é possível já começar esse movimento, tá? Então, as coisas estão muito negativas. Vamos lá, né? Foi uma escolha. Então, aqui é como se dissesse, olha, dá para rever isso, tá? Então, seja lá qual foi a sua escolha, seja lá quais são as suas decisões, as suas ações neste momento, aqui está dizendo que é possível mudar esse cenário, que é possível transformar esse cenário, indo por um caminho de mais verdade com você, de mais alinhamento e, consequentemente, mais leveza, chegando a ter ações mais leves e que são benéficas a você. Aquário,
Vamos agora com Oráculo de Osho. Vamos saber o que vem para os aquarianos? Vamos lá. Preguiça. Aquário, vocês estão sendo chamados, vou intitular dessa forma, vocês estão sendo chamados a entrar no jogo da vida, a entrar em algum jogo. Que jogo é esse, né? Entrar em algum movimento, a voz interior, tá vendo? Olha, vocês estão sendo chamados há um certo tempo já para escutarem-se mais. Posso estar falando aqui com aquarianos que podem viver muito para o externo, para as pessoas, para as situações, enfim, seja lá o que for que está ocupando você neste momento da sua vida. Mas é um convite para você voltar-se um pouco mais para si, tá? Isso não é de agora. E tem várias e várias leituras aqui, pelo menos do canal, que vem essa mensagem muito forte de olhar-se para si, de resignificar questões, sentimentos de um passado, tá bom? Oralidade. Aquarianos, vocês estão ainda muito presos, aquário, dentro de um sistema, dentro de uma... O que é um sistema? Pode ser um sistema de crença, um sistema emocional, um sistema de... sempre me foge essa palavra, condicionamento. Então, você condicionado muito a uma situação. Por exemplo, você pode estar aguardando algo, né, e você fica restrito a isso. Então, é como se você não conseguisse viver sem ter que projetar essa situação. Então, por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui. Aquário aguarda uma situação acontecer. Poxa, aí você vai viver alguma experiência qualquer. Aí você, naquela experiência qualquer que você tá vivendo, você lembra disso que você tá aguardando e você não consegue estar leve, estar ali conectado, entende? Você não consegue se entregar a essas experiências, porque você tá sempre aguardando aquilo. É como se fosse sempre no estado de alerta. Esse é um exemplo para vocês compreenderem. Tem essa questão. Aqui tem sim muito uma questão de moralidade no quesito de... Sabe aquela falsa positividade? É mais ou menos isso. Eu vou dar um exemplo clássico. A pessoa é um terapeuta, por exemplo. Então tem que viver no namastê, gratiluz e sei lá o quê. Não, a pessoa não pode se estressar, a pessoa não pode... Não é assim, pessoal. Então, nada é 100% alinhado, nada anda 100% numa risca, entende? Então, são seres humanos, têm sentimentos, ok, né? Então, tem algum aquariano muito limitado em questões, tá? E sim, pode ser algumas crenças internas. Por isso, esse chamado, aquarianos, de transmutar, de olhar um pouco mais a fundo as questões. Tem algumas questões que vocês precisam sim realmente deixar para trás, porque não faz mais parte de um novo ciclo para vocês, tá? Receptividade. Vocês estão sendo fortemente convidados a trabalhar muito o sentido emocional de vocês, essa reprogramação emocional dos aquarianos. Não é algo tão simples, porque como foi dito aqui, envolve crenças, envolve padrões, envolve condicionamentos. Não é algo tão simples, tá? Mas totalmente possível. E a voz interior é exatamente essa escolha que se toma, né? Para que você ouça mais, aquário, o que a sua alma tá pedindo, o que a sua verdade está pedindo. Mesmo que você fale, poxa, a moralidade aqui, mesmo que você fale, poxa, mas a minha circunstância hoje, a circunstância de aquário, não permite que aquário viva isso neste momento. Mas é o que está sendo dito, né? Alguém fala, eu quero tal coisa, mas não é possível vivenciá-la neste momento. É onde vocês param. Vocês acabam não alimentando. E é isso que a leitura, as cartas estão falando para você.
Mesmo que você fale, poxa, agora não consiga manifestar isso, mas já é possível começar uma transformação interna sobre condicionamento, sobre a forma como você está condicionado a agir mediante essa questão. Não sinto aqui, é como se vocês não estivessem manifestando de fato. Ah, não é possível, então não vou fazer agora. Entende? E aqui tá falando aqui pra vocês, é um trabalho interno. Vocês podem não estar vendo materializado isso, mas internamente vocês já conseguem trabalhar. É o que tá sendo dito aqui, ó. Se deseja um sono tranquilo, observa bem os seus atos, evita a mentira. Então, assim, o que você está procrastinando em você mesmo, na sua vida? O que você está deixando de lado? Então, a ausência do sono sempre vai trazer uma preocupação, uma ansiedade, uma correlação, né? Com ansiedade, com uma preocupação, um estresse muito profundo, até um estresse crônico, entende? Então, a vida, ela está te chamando para modificar esses cenários, e aqui está dizendo que é possível, ok? Como, né? Se você entende que, poxa, não, Aquário não consegue fazer isso só, vai ser essencial uma escolha para algum auxílio. Então, buscar auxílio com algum profissional, com alguém que possa lhe orientar, lhe guiar. Não é alguém que vai fazer por você, mas alguém que vai lhe guiar nesse processo, entende? Sofrimento. Repressão, foi dito condicionamento? E o condicionamento, Aquário. Aqui, ó. Condicionamento. Entende? Olha a base dos pés. É sobre isso. Então, a vida... Aqui é como se fosse assim, os seus pés e a parte de cima, a sua alma, o campo mais superior, né? As energias mais sutis, mais elevadas. Então, é como se as suas ações hoje na matéria estivessem muito pautadas no estado de um certo sofrimento ou de um estado de muita preocupação. Aqui eu posso falar que é um estado latente para alguns de vocês. Então, vocês podem ter momentos que, ok, estamos tranquilos, tal... Acontece alguma coisa, essa chave volta àquele estado de novo. É sempre um estado de alerta e que te prende demais. Aqui excessos de responsabilidades. Aqui é como se vocês quisessem se libertar de excessos. É como se alguns de vocês se sentissem que estão muito presos sempre ao mesmo ciclo. Então, uma hora tá tranquilo, de repente o jogo vira e tudo volta àquele mesmo estado novamente. É um condicionamento. Essas ovelhas é como se fosse o estado tranquilo e esse leão é como se fosse um estado, esse estado de condicionamento. Aqui é o arcano do diabo, tá? Então, é a mentira, né? O diabo, dentro do arquétipo dele, é o pai da mentira, é o pai da ilusão, enfim. Então, é como se vocês estivessem dentro de um ciclo. Presos dentro de um ciclo repetitivo e que traz um condicionamento, um peso bem difícil para alguns de vocês lidarem. E agora parece que vocês estão num movimento que essa pressão ela está retornando ou já está instalada em algum de vocês, né? Ela já está, parece que voltando a sentir de novo esse estado latente. E a vida tá falando, olha, não precisa ter moralidade, não precisa ter que se encaixar em algum padrão, né? Cada um é cada um. Não deu o exemplo do terapeuta, Aquário? A pessoa terapeuta, ela não pode se estressar? Pode e deve, ela é ser humana, ela tem uma forma de expurgar esse sentimento. Por quê, né? Então, isso mostra pra vocês que vocês, poxa, encontrem um lugar certo, encontrem uma pessoa certa para expurgar esse tipo de situação. Vocês podem estar sendo orientados, vocês podem estar recebendo informações que estão, ou até mesmo a sua intuição dizendo, Aquário, você precisa de um auxílio, mas é um auxílio que não é mais do mesmo. Não é o auxílio que você sempre buscou, não é o auxílio dentro do quadradinho. É como se você pudesse abrir um pouco mais o leque, Aquário. Abrir um pouco mais, busque outras coisas. Talvez você esteja condicionado de fato ao mesmo sentido, ao mesmo caminho. Buscar sempre
o resultado no mesmo lugar, por exemplo. Lembrem-se que a vida, ela é um fluxo constante. Alguma situação funciona muito bem por um período, depois não mais, depois passa a não fazer mais sentido, porque precisa de renovação. Os ciclos precisam se renovar, os entendimentos, novos entendimentos precisam chegar, entende? Então, aqui a sua vida ela tá falando muito, ou até trazendo essa cobrança muito grande de vamos adiante, Aquário, vamos dar um passinho além daquilo que você já faz, mas vamos fazer diferente. Ok, aquarianos, acho que ficou muito clara aqui a informação, tentei buscar vários pontos para vocês compreenderem, porque não é uma energia muito simples, e vocês sabem que aqui no canal eu aprofundo mesmo, porque ninguém vive do raso, né? Então, para que haja uma real transformação, para que a vida realmente comece a tomar um outro sentido, nós precisamos sim olhar com mais profundidade. Afinal de contas, é uma leitura para seres humanos, né? Então, existe uma complexidade, existe um aprofundamento, existe muitas questões em jogo, tá? Não é algo tão simples assim. Mas acredito que tenha ficado muito claro para vocês esse ponto, tá? Vamos agora para uma mensagem geral com baralho cigano. Vamos lá. Que vem para os aquarianos. A montanha. A chave, o sol, tá vendo? Olha, realmente vocês estão passando ou estão saindo de uma fase bem difícil, tá? De algumas questões bloqueadas, de algumas questões que ou pessoas muito difíceis que vocês possam estar lidando. Aqui tá falando que tem solução, sim, tá? Confirma com o sol, novas oportunidades. Vai exigir de você, tá vendo? O número 8, número 8. 8 de paus, 8 de ouros. O que significa essas energias 8? Fala de um momento de transformação, aquarianos. A casa 8 é uma casa de transformação, é uma casa que vai exigir profundidade. É tudo aquilo que foi dito até então aqui, tá? Só confirmando as energias em total alinhadas, né? As energias estão alinhadas aqui na mesa. Então, a casa 8 vai falar muito sobre a transformação, é um momento de transformação. Então, seja lá o que vocês estão vivenciando neste momento, que realmente é importante essa superação, entenda que você pode ter várias questões aí na sua vida a ser resolvidas ou a serem alinhadas, mas sempre vai ter uma que é muito mais importante, porque através dela, naturalmente, essa resolução desse ponto mais importante, ele reflete nessas demais, entende? Então, aqui tá falando que vocês vão conseguir ter uma ajuda, ter uma porta realmente, literalmente, aqui tem alguma coisa, uma oportunidade, uma porta, uma forma de saída, uma forma de expurgar aquilo que está muito difícil. É como se você tivesse sempre que escalar uma montanha, sempre que ter muita energia, ou seja, para passar por muitas dificuldades. Então, a vida, ela está falando, Aquário, vamos virar essa chave? Por quê? A vida ela tem os seus altos e baixos, sim, a vida vai ter os seus perrengues, sim, mas também tem os momentos de alegria, de felicidade, de sucesso, sim, também. Então, lembra a carta do condicionamento? Então, alguns de vocês podem passar muitos períodos vivendo situações muito complexas. E a vida tá falando, olha, ok, você entrou nesse condicionamento por escolha, enfim, né? Ou foi colocado, aqui não é uma questão de julgamento, é uma questão de abrir o leque para compreensão, ok? Independente de como tenha acontecido, como chegou a esse ponto, é hora de trabalhar essa virada de chave. Você não precisa mais sofrer, as coisas não têm que ser tão difíceis, as conquistas não têm que ser difícil, você não tem que ser o guerreiro o tempo inteiro. Então, vestir esse arquétipo do guerreiro é algo muito pesado, porque o arquétipo do guerreiro tá sempre em guerra, tá sempre na luta. Então, assim, é um condicionamento. É importante entender que, poxa, tem horas que a gente tem que colocar a armadura e ir pra guerra mesmo. E tem horas que tem que descansar. O soldado também precisa descansar, se recompor, cuidar da saúde em todos os seus níveis, para que volte de novo para essa guerra mais forte, mais fortalecido, com uma nova estratégia. E é isso que está sendo dito aqui para vocês. O número 33 fala, é um número muito
é um número crístico, né? Assim, dentro do arquétipo também, mas é um número que fala muito do auxílio, da prestação de ajuda, é um número mais leve, é um número curativo, então vocês estão precisando dessa regeneração. E aqui pelo Sol, que traz a transformação, traz a lucidez, traz a cura, o brilho, o sucesso, o vigor, ele vai falar de Aquário, essa regeneração, vamos colocar assim, ela vem de uma fonte diferente. Ela vem de uma fonte diferente do qual você está habituado, tá? É como se você precisasse se permitir vivenciar novas experiências. Com o 8 de ouros, fala muito de uma dedicação, de ter foco no resultado, entende? Alguma situação que trabalhe, que foque muito, aqui temos ouros e ouros. Então, após períodos de muito empenho, Aquário, vai ser importante trabalhar muito o corpo físico, energia ouros, corpo físico. Então, saúde, de fato, física, alimentação, uma atividade física. Não pode ir para uma academia, não pode, sei lá, fazer um esporte. Faça em casa, supere. O 8 de ouros é a carta do foco, supere os seus limites. Entende? Condicione o teu corpo num sentido positivo. O teu corpo ele tá condicionado muito na guerra, muito na luta, muito na dificuldade, muito na repressão, excesso de responsabilidade, enfim, né? Tudo muito excesso. Condicione o teu corpo aquilo que é saudável. É isso que está dizendo aqui, levando a um processo maior de cura, entende? Ou de maior clareza para vocês. Ok? Certo? Então, saúde, entenda a saúde como física, tá? O corpo, então vai falar sobre alimentos, estado hormonal, a sua segurança, o seu conforto material, como estão os seus alimentos, como está o seu cuidado dentro da medicina, dentro da terapia holística, como que tá esses movimentos, entende? Então, tudo aquilo que está somatizado no corpo físico, ele começou lá nos corpos astrais, ok? Então, tudo isso engloba essa parte aqui, tá? Então, trabalhar a saúde espiritual, trabalhar a saúde mental, emocional, para que o teu físico também receba esse cuidado, mas também receba essa força de energias que vem junto, tá? Parece simples, né? Mas não é. Então, por isso é importante aprofundar, Aquário, ter uma visão mais ampla dos cenários, uma compreensão, né? Não é pegar lá a informação, e depois fica aqueles comentários, né? Mas nada acontece. Pega, levanta e faz, aí vai acontecer. É isso, né? Às vezes a pessoa recebe a informação, nada acontece, mas recebe a informação por receber, acessa um conteúdo por acessar, por desespero, seja lá por quê, né? Então tem que ter fundamento nas questões. Vai assistir uma leitura de tarô, isso aqui não é brincadeira, Aquário. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é gibi. Ninguém tá lendo um gibi aqui. Isso aqui tem fundamento. Isso aqui é história de vida. Tudo isso aqui é energia. Entende? Então, precisa saber o que vai acessar. E o que vai fazer com essa informação. Porque não é só ouvir e, o mundo vai plasmar na mente. Não vai. É colocação, tá? Ouros é o movimento, é a construção, é o desenvolvimento. É aquilo que se constrói e não se tira de você. Então, é hora disso. É hora disso. Aqui alguns de vocês podem se frustrar nas comunicações, tá? Talvez você espere uma reciprocidade e não tenha. Lembra que a todo momento está sendo dito aqui, Aquário não é o externo, é você. Você está muito condicionado ao externo, a pessoas, a situações, a responsabilidades, problemas, seja lá o que for. Aqui o convite está sendo para você. Então, onde há frustração, provavelmente há outras pessoas. Então, alguém pode se frustrar um pouco nas comunicações, tá? Mas por quê? Rainha de Paus, né? Rainha de Paus, ela gosta, ainda mais com o sol em cima. Aqui pode falar de um ego exacerbado, de querer atenção. Posso dizer aqui pelo contexto geral da energia, pode ter uma certa carência. Então, confunde isso com eu quero dominar, você vai me ouvir, porque alguém quer ser ouvido. Tem uma coisa exacerbada aqui, tá? Então, só tome um pouco de atenção com isso. Porque as trocas, elas estão essenciais aqui. Pode ter uma dificuldade nas trocas, por exemplo. Mas porque um lado pode exigir muito, entende?
Ninguém vai dar aquilo que você... Isso é até sistêmico, né? Às vezes se doa demais esperando que o outro faça a altura, e não é assim. Então é onde a frustração chega. Então se doe, aqui é um aprendizado, tá, Aquário? Se doar na medida, ok? Partilhar na medida, comunicar-se na medida, tá? Não se exceder. Então por trás de um excesso sempre tem uma falta, ok? Aqui tá falando muito do essencial, né? Tá vendo, ó? O chicote na base dos pés. Então sempre tem uma falta. É um excesso, é uma questão em demasia que pode estar prejudicando alguém, tá? Seja lá como for. Clarifica esse chicote. Aqui é como se você não soubesse mais o que fazer dentro de uma situação. Você não sabe o que fazer ou você não quer mais ser visto dentro dessa situação. Nós temos o eremita aqui. Por que roda da fortuna? Aqui você tá sendo... Você não sabe mais o que fazer dentro de uma situação. Talvez você não tenha energia, você se sinta um tanto quanto perdido dentro de um cenário, você entregou demais em uma situação. Aqui tá dizendo com a roda da fortuna pra você ir, né, se dedicar mais a você. A todo momento tá falando isso, tá? O 9 de ouros é pra você olhar mais pra você, dar mais atenção a você. E tem também alguma situação aí na sua vida que pode ser a casa, ela pode ser a família, como pode ser você, o seu templo sagrado. Está exigindo mais essa dedicação, tá? Mais pra isso. Então pode ser alguém se dedicando, depende mais ao trabalho, se dedicando mais a si mesmo. Tem esse movimento, tem uma cobrança muito forte sobre isso, tá? Essa leitura tá sendo como uma aula de sobrevivência. Nos tempos de hoje, né? Tem que clarificar, porque a leitura de vocês, ela tá muito profunda, gente. Clarifica. Aqui vai exigir de vocês, nesse ciclo de transformação, não serem tão inocentes. Tem muita fragilidade aqui, eu sinto. Talvez a dificuldade de alguns de vocês nesses movimentos de transformação, de recomeçar na vida, de recomeçar, de pensar de uma forma diferente, de agir de uma forma diferente, talvez, que vocês acabem manifestando o teu lado mais sensível, o teu lado mais infantil, tem uma coisa da criança interna de cada um, e isso pode ser uma criança muito ferida, então, por isso que foi dito a todo momento, né? Aqui vai exigir de vocês, de fato, um direcionador, tá? A carta do Papa tá aqui, é como se vocês precisassem de fato de uma orientação, de uma boa guiança nesses movimentos. Talvez alguns de vocês queiram dar um passo muito grande, a vida tá falando, não, vamos devagar. Vamos devagar. E talvez esse ir devagar para você pode ser algo que realmente falar, eu não sei o que fazer, meu Deus do céu, eu não sei como agir, me sinto perdido, me sinto procrastinando. E não é sobre procrastinar. Lembra que vocês estão dentro de um condicionamento muito intenso? Então, quando você se permite, de repente, relaxar, você acha que você está procrastinando, que você está deixando de fazer, que você está sendo omisso, sei lá, que você está mentindo, se traindo. Não é isso. Então, é uma reprogramação profunda aqui, de fato, tá? Que muitos de vocês, quem realmente está interessado, né? Em fazer diferente, vai ter que passar. Então, pode ter algumas dificuldades nesse quesito, hein? Vocês vão receber uma ajuda, ok? Vocês vão se aliar a alguém. Vem novidades boas pra você. Vem falando sobre um ciclo mais difícil, realmente ficando pra trás. Tinha muito aquariano aqui carregando muita coisa do passado, tá?
muita coisas do passado você carregando. É que tá falando que você vai começar a chegar alguma informação, chega uma informação pra você que vai trazer um novo sentido pra vocês, tá? Aqui chega uma informação também que algo acabou, uma dificuldade grande encerrou, né? Que você pode, olha, soltei, né? Me liberto dessa questão. Seu empenho terá respostas, tá? Seu empenho, sua dedicação terá respostas. Observe. Esteja muito atento aos sinais, esteja atento aos sonhos, tá bom? Como foi dito na carta do oráculo também. Vocês estarão recebendo respostas. Aqui fala de vocês buscando ajuda realmente para sair de um estado muito pesado. Se você tá passando por uma situação difícil, busque ajuda que você vai ter a resposta que você precisa. Fala de uma boa ajuda vindo para vocês, aquarianos. Essa ajuda, ela pode ser de fato que você precisa, como pode ser alguém realmente movimentando coisas aqui pra você, que vai ser bem essencial, tá? E o que vem pra você é algo muito certo, algo muito seguro, algo confiável. Seja essa ajuda, seja essa mudança, seja uma parceria leal, que pode até ter uma distância entre vocês, mas que de alguma forma envia, tá vendo? É como se fosse uma ajuda enviada, tá? E isso vai ser muito bem-vindo para você. Pode falar sobre documentos, pode falar sobre você ter mais foco, mais dedicação em algo, porque alguns de vocês poderiam estar muito dispersos. E você começa a se centralizar, que é o que foi dito a todo momento da sua leitura. Alinhe-se, né? Volte ao prumo, volte ao seu propósito. Você vai começar a cortar uma preocupação que você está tendo aí com algo importante, algo grande. Se a instituição, uma confusão também é cortada. Se algo estava meio que, sabe, disperso. Essas coisas meio confusas, dispersas, começam a ser cortadas da sua energia. Podemos falar de uma grande preocupação interna. Não foi dito algum aquariano sempre no estado de alerta? Um estresse crônico. Isso começa a ser cortado, mas vai exigir de você, ó, uma dedicação, tá? Você buscar orientação, você buscar uma ajuda que te leva para um novo caminho, ok? Vocês estarão ouvindo muito a sua intuição referente a mudanças e viagens. Você vai tomar uma decisão sobre isso. E aqui não é nada feito às pressas, viu? Não. Você vai conseguir ter aquela maturidade para se posicionar mediante a uma decisão, mediante a mudanças que você precisa, ou até pessoas que você tenha que deixar para trás. Tô sentindo, doando muita energia nessa leitura, porque provavelmente vocês estão precisando de um restabelecimento da sua energia, tá, pessoal? O frear da ação de um homem para com você vai ser muito benéfico para você, tá? De repente o distanciamento, esse homem não está agindo tanto, vai ser benéfico para vocês. Para aquarianos homens, eu vejo que vocês estarão no movimento de ação, se abrindo a algo novo, porém com mais segurança, tá? Isso pode te levar a alguém específico e terá bons resultados. Se não envolve uma outra pessoa, fala somente de você, aquariano homem, tá? Essas ações mais seguras que você vai tomar te traz algum tipo de benefício, tá? Vocês estarão em algum local ou uma reunião que vai deixar vocês equilibrados, tá? Vai deixar vocês assim, olha, em paz. E você pode chegar... me parece que também uma reunião, não sei, local que você vai estar. Você pode estar muito parado, você pode estar muito fechado neste momento. E de saber que você tenha que estar no local, ter uma reunião, ter um encontro, vai te deixar, sabe, com o coração mais quente. Então aqui eu falo com pessoas que estão muito frias, tá? Muito frias. E saber desse movimento, tá vendo? Uma mulher, né, auxiliando uma outra pessoa. Seja lá como for esse encontro, essa reunião, de repente pode ser uma videoconferência, tá? Uma videochamada, enfim, seja como for. Vai aquecer o seu coração, tá? Aqui eu sinto que no fundo o aquário ele quer ser acolhido, tá? No fundo eu sinto isso.
Aquarianos querendo ser abraçados, aquarianos querendo ser acolhidos. Sabe aquela coisa assim, eu quero um colo para descansar? É isso aqui que eu tô sentindo na sua leitura. E de alguma forma vocês tentam encontrar esse colo, tá? Alguns, tá? Pode ser, nós temos a lua aqui embaixo, pode ser a energia materna ou uma energia feminina. Ah, se a mãe já se foi, é essa saudade, né? A lua fala da saudade, também a saudade desse colo, né? Alguém quer um colo para descansar e não encontra esse colo. Ouçam muito a sua intuição, vocês estarão sendo guiados muito pela intuição, pela sensibilidade, Aquário, mas entenda que essa sensibilidade, ela parte muito do seu emocional e precisa, para que vocês tenham bons resultados, vocês precisam estar muito alinhados, que é o que está sendo dito aqui, ó. Aquário tem a força de ação, Aquário tem inteligência, Aquário estará sabendo crescer, mas é como se esse crescimento talvez ficasse assim, para onde está indo, né? Qual o direcionamento? Tá faltando um propósito aqui, pela lua. Então vocês estão fazendo, produzindo, talvez até buscando questões para se estabilizar, mas para quê? Vou dar um exemplo. Aquário está trabalhando. Qual o seu objetivo hoje, por exemplo? É importante ter um objetivo, né? Ah, estou trabalhando porque eu quero, sei lá, melhorar um cômodo da minha casa. Um exemplo. É só um exemplo muito simples, né? Então, até um período ali, você constrói, trabalha e consegue alcançar esse objetivo legal, né? Agora eu posso ter um outro objetivo, né? De repente agora eu posso organizei tudo que eu precisava, agora eu posso estudar, agora eu posso... Entende? Vai ser importante vocês terem um objetivo. Aqui é como se vocês estivessem crescendo, mas para quê? Para quem? Por quê? Tem essa indagação que pode vir aqui para vocês, tá? Vamos lá, mensagem final para os aquarianos, uma mensagem angelical para Aquário. Arcanjo Jofiel, limpe o seu espaço, não foi dito sobre a expurgação, a limpeza. Livre-se da desordem, limpe a energia ao seu redor e use o Feng Shui. Feng Shui é só aqui não é só um adendo, tá? Mas não que você tenha que seguir exatamente o Feng Shui, tá? Cada um vai ter, lembra que foi dito? Abra o leque, busque outras possibilidades, tá? Então, o teu campo, ele tá precisando dessa ordenação, essa transformação, reorganizar a mente, as ações, tá? Então, é preciso realmente limpar, reorganizar e para que as coisas tomem um sentido, você volte ao seu propósito. Aquarianos, que Deus os abençoe sempre, que Arcanjo Miguel sempre se faça luz, muita vitória em seus caminhos e vocês sejam sempre muito, muito felizes. Tchau, tchau.